Olá, meu nome é Ana e eu faço parte da equipe da Kizami Studio. E hoje aqui eu vou estar mostrando, pela nossa experiência, quais são as melhores resinas que você pode estar utilizando para o seu trabalho. A primeira resina que a gente comprou foi essa aqui. A marca dela se chama Japão Resinas. Na verdade, essa é uma resina epóxi, mas ela é flexível. E para que ela é indicada? Ela é indicada mais para fazer adesivos e revestimentos. Então, já dá para ver que essa aqui não é muito indicada para fazer chaveiros, para fazer laminação de mesas e esse tipo de trabalho. Eu dei uma procurada na internet e aparentemente esse tipo de resina não está mais à venda. Faz um bom tempo que a gente comprou ela, a data de vencimento aqui dela tá 2018, né? Então acho que já saiu do mercado. A próxima resina que a gente comprou foi essa aqui, da Redilize. A gente não teve muito problemas com ela, a gente conseguiu utilizar bem ela. Assim como essa outra, que é a da Ohana, que a gente também comprou, acho que logo em seguida, uma da outra. As duas a gente gostou muito, tem uma transparência boa, mas tem alguns pontos negativos pra gente. Um deles é a embalagem. Tanto da Ohana quanto da Redilize, elas têm essa boca bem grande. Então, na hora de despejar ela, é meio desajeitado. Então, você acaba derrubando bastante. Principalmente quando você faz serviços trabalhos com pouca resina e você quer usar em pouca quantidade, é meio complicado você dosar ela. Por isso que nessa aqui eu acabei colocando esse bico de embalagem de ketchup. Mas tem esse problema do catalisador, que ele cristaliza. Então, se você não limpa muito bem, ele acaba ficando essas coisinhas brancas cristalizando. E aqui até ela nem abre mais, essa aqui, de tão duro que ficou. E outro ponto negativo dessas duas resinas foi o preço, porque a gente queria usar resina para fazer coisas maiores, que nem luminárias e river table, e então não compensava realmente utilizar esse tipo de resina para fazer esse tipo de trabalho, porque ia encarecer muito e não ia ter saída. Foi aí que a gente encontrou a Real Epóxi. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui. A Real Epóxi, ela atualmente é vendida pelo Mercado Livre. A gente gostou muito dela, é a que a gente mais usou até hoje. E ela não demora muito para secar. Ela, se você não toma cuidado, ela ferve muito rápido. Só que a gente conseguiu adaptar para o nosso tipo de trabalho, para fazer as luminárias. E a gente conseguiu utilizar ela sem ter muito problema de ferver a resina, né? Ela tem uma transparência boa, só que é amarela. Sim, não é bom para você utilizar se você quiser deixar ela transparente. Para fazer bijuterias transparentes, sem nenhum pigmento, não é bom. Só se você não se importar dela ficar meio amarelado. E então a gente usa mais a Real Epóxi somente quando for fazer luminárias com bastante pigmento. Mas foi uma resina que compensou por muito tempo pra gente. Mas também, com o passar do tempo, os insumos foram aumentando de valor. E teve um ano até que a gente chegou a calcular, o valor da resina tinha subido 60%. Então, pra gente começou a não compensar mais. E a gente começou a procurar outras resinas mais em conta para fazer o nosso serviço. E aí foi que a gente começou a utilizar essas outras. A VIP Resina e a AG Resinas. Essas duas vocês encontram para comprar pelo Shopee também, se quiser. E a gente gostou delas. Apesar delas serem, assim, uma viscosidade bem mais líquida do que a Real Epóxi.
A Rayon Epoxy a gente conseguia fazer as luminárias num dia e no outro dia já desmoldar. Essas aqui, dependendo da temperatura do dia, você tem que esperar um tempinho a mais. O que o pessoal indica é essas para uso em madeira, para fazer river table, porque você usa uma grande quantidade e tem que fazer com paciência, com calma, não é para fazer de um dia para o outro. Só que um problema que a gente teve com a AG Resinas, essa aqui, ela acabou cristalizando. E primeiro ela ficou meio gelatinosa no finalzinho e depois cristalizou. E a gente acabou perdendo um bocado de resina. Tá pesadinho aqui ainda, ela deve estar mais ou menos nesse tanto, né? Então, esse foi um problema que a gente teve e depois dessa experiência a gente acabou não comprando mais da G Resinas. Mas não quer dizer que eu não aconselho você a comprar. Pode ser que o nosso lote, justo o nosso lote, saiu com o defeito, não misturaram os componentes direito, alguma coisa assim, né? E acabou dando esse problema. Mas aí procurando novas resinas, porque essas aqui também a gente começou a achar que cada vez que a gente comprava estava mais caro. A gente encontrou a Vem Resinar, essa aqui. No começo ela era assim, o pessoal até dos grupos zoa bastante, que é resina que vem na garrafa PET. Agora ela já tá vindo nessa outra embalagem, bem melhor, né? Não parece mais aquela embalagem de suco de antigamente. Qual que é o problema dela? É que ela não é a mesma proporção das outras resinas que a gente usa normalmente. Não, ela, até na embalagem está escrito, a proporção dela é de 100 para 30. E como que a gente calcula isso? É difícil, não é fácil você botar na ponta do lápis e calcular isso. O que eu faço? Eu uso um aplicativo para fazer isso, para calcular. Resin Calculator. Isso aqui. Você coloca uma linguagem, infelizmente acho que não tem português ainda. Eu deixo em inglês geralmente. Aí você escolhe, você quer saber, você já tem o peso dela ou você quer dividir a quantidade, né? Então, eu vou aqui, dividir em 2 componentes. Então, eu coloco aqui, qual que é a proporção do componente A? É 100 e o componente B é 30. O componente A é a resina, o 30 é o catalisador. E embaixo, eu coloco quantas gramas que eu preciso. As nossas luminárias, geralmente acho que é 150, por aí. E calcula. Então, ele vai dar exatamente quanto que você precisa. E aí, você dá para usar tranquilamente. Não tem nenhum mistério. E pela cor do endurecedor, vocês podem ver, ele não é transparente. Aqui, nessa época que a gente comprou, ele tava bem verde. Agora, ele não tá mais tão verde assim, não. E eu acredito que isso aqui também ele escureceu por estar numa embalagem transparente. A gente usa eles com um pouco de pigmento, né, azul, e não tem nenhum problema. A gente não ficou tão verde quanto parecia que ia ficar. E outro problema, assim, que você pode talvez encontrar é que ela é bem límpida mesmo, o catalisador, né, como vocês podem ver. Aí, então, eu coloquei um bico de água sanitária aqui nele. Só que com o tempo o catalisador já corroeu. Então tem uns buraquinhos aqui já. Então ela o catalisador dela é bem forte. Não é aconselhado colocar em qualquer recipiente. Se você for colocar, use um recipiente de material indicado, ou pelo menos o mesmo plástico que você usa que é usado essa garrafa. E uma outra resina que a gente já usou, que muita gente deve se perguntar se é boa ou não, é a resina poliéster. A gente já usou? Já usou. Essa aqui. Só que como vocês podem ter visto, ela tá cheinha. A gente não conseguiu se adaptar com ela. Porque a gente usou a primeira vez, ela trincou dentro. A gente achou que era um problema da resina. Hoje em dia a gente sabe que pode ser o superaquecimento. A nossa técnica de deixar ferver a resina com a poliéster acho que não daria muito certo, porque ela acaba rachando.
A resina epóxi dificilmente ela acaba rachando, né? Trincando dentro, quando ela superaquece. Agora a poliéster ela trincou. Trincou e não ficou legal. Então a gente parou de usar já naquela época que ela trincou. E também a gente achou que ela estraga demais os moldes de silicone. Depois que a gente usou elas nos moldes de silicone que a gente tinha, ela esbranquiçou muito os moldes. Então a gente não queria desperdiçar muito molde. Então a gente achou que ela era muito agressiva com os moldes de silicone. Então a gente parou de usar ela. Então, assim, é isso. Se vocês querem uma resina que tenha bastante transparência, a gente aconselha a usar a da Ohana, a da Redilize, que tenha umas linhas exclusivas para esse tipo de trabalho. Se você... em pequena quantidade, né? Se você quer em grande quantidade e não importa a transparência, a gente ultimamente está usando a resina da Vem Resinar. Ela tá quebrando um galho muito grande. Mas assim, a gente usa 3 tipos de resina para fazer as nossas luminárias. Você não precisa fixar só em uma. As nossas luminárias, a gente faz primeiro, a gente tá usando o cubro, a gente tá fazendo com a resina da VIP. A laminação, que a gente faz laminação em todos os lados, a gente tá fazendo com a Vem Resinar. E para colar o cubo nas bases, a gente usa uma terceira resina, que é um tipo de resina cola que eles falam. Só para um pouquinho para colar na nossa base. Então, assim, é bom sempre ter vários tipos de resina para cada tipo de serviço que você vai fazer. Bem, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode escrever no YouTube, nas perguntas que a gente responde. E é isso. Siga o nosso canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo.